Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Mas que legal, mais um dia aí juntos, né? Estamos aí na nossa aula de Geografia, meu nome é Richard e hoje nós vamos falar sobre o artesanato. Olha que legal, é muito importante entender que a partir de hoje as formas diferenciadas de trabalho, como por exemplo a questão do artesanato e outros que nós iremos ver, eles transformam o espaço onde está, lembrando que o espaço é o objeto de estudo da nossa geografia. E é por isso que estudamos, então, estas outras partes, o homem na transformação do espaço a partir do que ele produz, beleza? E começamos hoje pelo artesanato e acompanha aqui comigo, ó. A ideia do nosso trabalho de hoje é compreender o artesanato como uma forma de produção. Identificar a produção artesanal no Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Pensando comigo. Você sabe o que é artesanato? Ou será que essa forma de produção ainda existe? Será que as pessoas, o ser humano, ainda produz produtos artesanais para o seu sustento, não é? Como forma de produção? Muito bem, vamos dar uma olhadinha. Primeiramente, é importante entender que o ser humano, ele transforma os recursos naturais em bens. E aí, consequentemente, esses bens vêm suprir as nossas necessidades, né? E uma das formas mais antigas que nós temos nesta produção é o artesanato, ok? Por ser uma forma bastante antiga de transformação dos recursos naturais em algo útil ou um bem, esta forma de artesanato, de produção, né, que é o artesanato, ele acaba fazendo processos de produção de um modo manual, ou seja, é feita através da própria ação do homem, ok? E a pessoa que faz o artesanato chama-se artesão, que passa a ser o dono dos meios de produção. Gente, isso é muito importante, entender que o artesão, por meio do artesanato, da produção, ele é o dono dos meios de produção e ele detém toda a produção daquele artefato, tá bom? Então, para essa produção, ele usa ferramentas, né? Ele usa as mãos, ele usa matéria-prima, a instalação, de repente, de alguma ferramenta, né? A própria instalação das suas casas, né? Para a realização das diferentes etapas desse produto que ele está fazendo. E olha que bacana, né? Então você tem aí produtos feitos manualmente, ó, através aí da argila, do barro, vamos dizer assim, né? Você tem aí produtos feitos manualmente, aqui está sendo feito ali um arco, as guirlandas, ou seja, né? A transformação de um recurso natural em uma produção é o que a gente chama de artesanato. E predominou até meados do século XVI. Século XVI, professor, que período que pega? Ou é fácil, você pega o 16, acrescenta 2 zeros, fica 1600. Diminui 99, fica 1501. Portanto, 1501 até 1600 seria o período do século XVI. Volta aqui comigo, né? Então, lá no século XVI, meados significa metade, lá por 1550, né? Era o que mais se tinha, esse tipo de produção. E a principal fonte de renda para aquelas comunidades, ok? A produção de um artesão, ele utiliza objetos, utensílios, como roupas, panelas, instrumentos de trabalhos musicais, cadeiras, mesas, barcos, enfim, né, remos, potes, cestos, sei lá. Esses eram os produtos que era produzido por esses artesãos de modo manual. Olha que bacana ali aquela imagem, né? E ela está ali se movimentando, ela está fazendo um vaso, né? Isso aí é um trabalho de um oleiro, né? Um oleiro fazendo um vaso, olha que bacana, né? E o artesão, então, ele vem realizar sozinho todas as etapas de produção. E aí é uma parte muito importante. Quando a gente fala que ele pega todas as etapas de produção, significa que ele vai desde a busca da matéria-prima, ele planeja o que ele vai fazer enquanto aquele artefato,
e ele conhece desde o início até o fim, ele não perdeu a noção do todo, ele sabe todas as técnicas. Por exemplo, o artesão que vai fazendo uma sandália, lá no século VIII. Então ele pega o couro, ele sabe como tratar o couro, tudo o processo até ficar o produto final, que é a sandália. Isso é muito importante entender isso, que todo o processo é por conta, então, dos meios de... Um exemplo, na produção de um sapato, ó, ele pode executar todas as etapas, o corte do couro, a costura, a colagem da sola e assim por diante. Isso é um trabalho de artesanato. Vamos fazer uma atividade? O artesanato desenvolvido nos núcleos familiares é a forma mais antiga de transformação dos recursos naturais em objetos capazes de satisfazer as necessidades humanas. Em sua opinião, o artesanato desapareceu ou ainda há pessoas que se dedicam a essa atividade? E no local onde você mora, existe artesão? O que essa pessoa produz? Olha que pergunta legal, né? Vale até uma pesquisa aí. Eu aguardo vocês com uma possível resposta.
Muito bem, meu amiguinho, muito bem, minha amiguinha. Fizeram a atividade? Que bacana, né? Vamos essa uma resposta? Acompanhe aqui comigo, então. Olha lá. O artesanato não desapareceu. Mesmo que não conheçamos alguém que se dedique a essa atividade, isso é importante, mas o artesanato continua. O artesão produz objetos como bordados, bijuteria, cerâmica, brinquedos, sabonetes, pinturas, entre outros. Sobre o artesanato no seu local de vivência, aí a resposta é pessoal. Eu posso falar aqui da nossa cidade, eu moro aqui em Curitiba, e aqui existem vários artesãos, e existe inclusive uma feirinha, e naquela feirinha que fica numa região no centro de Curitiba, uma região histórica chamada Largo da Ordem, essa feirinha acontece aos domingos de manhã, né? Então todos os artesãos da cidade vão lá e ali tem de tudo, tem desde enfeites para casa, instrumentos musicais, né? Cerâmica, trabalho com vime, e aí a gente vai falar sobre alguns trabalhos assim, é muito interessante. Então sim, né, o artesanato permanece até hoje e é fonte de renda para muitas famílias, ok? Vamos para frente. Como que é o artesanato no Brasil? Vocês sabiam que muitas pessoas no Brasil, inclusive no Paraná, vivem do artesanato? E olha que interessante, segundo o IBGE, o artesanato brasileiro vem se fortalecendo nos últimos 20 anos, né? Principalmente com a ascensão de uma economia criativa. Professor, mas como assim? Devido ao alto nível de desemprego que assola o nosso país, nos dias atuais, as pessoas vão se descobrindo. E nisso muitos artesãos começam a surgir para suprir as suas necessidades. E o artesanato começa a crescer, inclusive o comércio do artesanato. E o artesão consegue, então, ter essa renda para que possa se sustentar ou sustentar sua família. Então, são coisas muito interessantes que vem acontecendo no nosso país, essa redescoberta. E, por conta disso, né, esse artesanato hoje movimenta 50 bilhões por ano, aproximadamente, no Brasil. E é responsável pela renda de 10 milhões de pessoas. Então, tem muita gente na produção desse artesanato aí, que bacana, né? A produção do artesanato no Brasil ainda é antiga, As primeiras peças criadas eram pelos nativos. Quem são os nativos? O que a gente chama dos indígenas, né? Que combinavam elegantemente diversas técnicas de pintura, cerâmica, cestaria, tecelagem. Os elementos eram folhas, sementes, cascas, né? Eram coloridos de modo natural, utilizavam plumas, penas de aves, sempre inspirações. É muito bonito o artesanato aí dos nossos nativos, né? E a gente deve valorizar, tem coisa muito bonita, principalmente eu admiro muito o trabalho das cestarias, que são os cestos, né? Feito com diferentes formas e técnicas, e o que identifica muitas vezes determinadas tribos, porque nem todos são iguais, né? Muito legal isso aí, tá? E isso transforma, de certo modo, o espaço onde está, porque acaba dando uma identidade para aquele espaço, e por isso estudamos o artesanato, né? Bem mais do que outros países, o Brasil também tem o artesanato associado ao folclore. Manifestações culturais típicas, principalmente em áreas tradicionais do nosso país, mantém-se o artesanato como uma fonte primária, ok? E aí objetos criados nessas manifestações, eles acabam tendo e transformando em conceitos artísticos, sejam eles de cunho religioso, sejam eles de cunho social, ok? Então o artesanato brasileiro, ele é muito rico e criativo e reconhecido internacionalmente, né? Então existem algumas festividades, como por exemplo lá no Nordeste, que tem uns caras que ficam com um cabeção assim, né? Nos forrós e tudo mais que tem naquele espaço, tudo fazendo parte de um artesanato, e é muito legal a gente ver esse tipo de situação, beleza? Bom, acompanhe aqui comigo, por favor. Na Europa, Estados Unidos, né, as peças brasileiras
também são destaque em exposições. As bonecas de barro, olha ali naquela imagem, né, ali que fica ali no vale do rio Jequitinhonha, né, são muito famosos lá na Itália, na Suécia, na Espanha. Reparem então que o artesanato acaba passando os limites territoriais do nosso país, portanto, né, eles são exportados para muitos outros países. Né? O artesanato da madeira, né, que é típica ali no Ceará, acaba conquistando muitos dos designers alemães. Né? No Piauí, que tem uma arte tradicional lá nos Estados Unidos, ou seja, tem vários exemplos de peças artesanais que você vai encontrar em outros países, e isso é muito interessante. E no Paraná, professor? Bem, no Paraná, falar de artesanato, nós temos que falar de Antonina. Né? O artesanato produzido lá em Antonina é muito significativo, ele identifica a cultura litorânea paranaense, mas também nós temos aí outras formas de artesanato, como por exemplo os artesanatos dos indígenas e nativos, portanto, que habitavam e habitam aqui no nosso Paraná. Né? Ele tem muitas vezes lá, essa produção litorânea do artesanato, ele tem aí uma abrangência de cestarias, esteiras, rede de pesca, gaiolas, né, objetos de madeira, culinária, e são utilizados largamente, né, com técnicas indígenas já pré-estabelecidas. Então ali, olha, naquela imagem, nós temos várias peças artesanais, né, típica daquela região aqui do nosso Paraná, tá bom? E aí, dentro desses artigos artesanais, né, e da matéria-prima, então nós temos aí trançados em fibra, né, como taquara, corantes, que coloca-se corantes, a cerâmica, que tem argila local, tem areia, né, a tinta, a água, é produzida aquela tinta através aí de técnicas daqueles nativos. Esculturas em madeira, né, como a figueira, a canela, o cedro branco, né, entre outras. Professor, eu já vi aqui para venda do pau-brasil, né? Mas aí já não é típica do nosso Paraná. Existem sim algumas esculturas feitas em madeira, com pau-brasil, mas eles vêm lá mais da região nordeste, daí a matéria-prima. Uma curiosidade bem legal, que vale a pena destacar a nível de Brasil, né, são os arcos produzidos pelos arqueteiros de instrumentos musicais de corda, como por exemplo o violino, violoncelo, né, e também o baixo, o contrabaixo. Você sabia que os franceses, onde tem os maiores arqueteiros, mantêm na região nordeste fazendas de produção de pau-brasil, porque o pau-brasil é a melhor madeira de fabricação desses arcos, desses instrumentos musicais. Né? Então isso é uma curiosidade bem legal para a gente saber também, e é feito de modo artesanal. Tem valores estratosféricos, né? Valores bem elevados, um arco desse, tá? Bem bacana, né? Vamos continuar? Ainda dentro dos artigos e a matéria-prima, nós temos aí os trançados de macramê, cortinas, né? Sisal, ok? Linhas de nylon, conta de madeira, sementes, conchas, bonecas de palha, de milho, né? Onde se utiliza palha, madeira, cola, tecido, enfim. Nós temos aí N formas de situações de artesanato. Eu acho muito bonito, mas eu não tenho o dom, né, e a técnica para produção artesanal. Mas eu acho muito legal, e aí, como a gente não sabe, o que nós fazemos? Consumimos. E uma vez que nós compramos, estamos participando de toda uma produção e também o artesão acaba recebendo um valor que passa a ser a sua renda para sustento de sua família. Olha que bacana. Então vamos lá, né, nessas imagens bonitas aí separadas, ó, os trançados em fibra, que é um artesanato indígena, lembra que eu falei que eu acho muito bonito. Escultura em madeira, olha lá que bacana, né, escultura em cerâmica,
tá vendo? A boneca de palha de milho. Então, tudo isso aqui faz parte da cultura e do artesanato, ok? Vamos a uma atividade? Então, acompanhe lá. Escolha um produto produzido por algum artesão que você tem em sua casa ou que já teve. Procure identificar as matérias-primas empregadas para produzi-lo e quais as etapas de produção. Caso não tenha em sua casa um produto artesanal, escolha um produto para realizar a atividade. Olha que bacana. Então vai lá, pega bonitinho e a gente aguarda você com uma possível resposta. Olá, meus amigos, deu tempo? Viram lá bonitinho como é que é responder essa questão? Bem bacana, né? Vamos falar um pouquinho então desses artesãos e o que você produziu. Olha aí, ó, eu coloquei como uma resposta os cestos de vime, né? Eles são produzidos aqui no Paraná principalmente pelos nativos caigangues, que é uma tribo, né, nativa aqui do nosso espaço. O vime, ele é uma fibra natural, né? E essa fibra, ela acontece, esse tipo de planta, ele é endêmica, ou seja, ela é nativa aqui das latitudes mais elevadas dentro do Brasil, ou seja, né, ao sul do Trópico de Capricórnio. Olha que bacana, né? E aí você tem, por conta de um clima diferenciado que tem a partir dali, ele está dentro da zona climática, zona temperada sul, cujo clima é diferente. Você tem as 4 estações do ano bem definidas e tudo mais. E aí esses indígenas utilizam essas fibras para os artesanatos. E olha aí essa cestaria dessa imagem que a gente está colocando aí. Tá vendo que legal? Muito bem. Na aula de hoje, então, nós falamos sobre o artesanato, estudamos as diferentes formas de produção
e entendemos principalmente que o artesão, ele é dono dos meios de produção, ele conhece desde a primeira etapa até a última, legal? E eu espero que você tenha gostado dessa aula e conto com você para a próxima. Tchau, galerinha!